Dito isso, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão no canal do YouTube também. Deus abençoe sua vida, tenha paz, tenha vitória em nome do Senhor Jesus. Já vamos abrir a nossa Bíblia no livro, nas cartas a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 23. Louvado seja o Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito e vai fazer em nosso meio. Por isso nós devemos estar alegres, esperançosos, porque Deus é bom, Deus é fiel. E meio tanta batalha, e meio tanta tempestade, eu tenho a certeza de uma só, que quem permanecer com Jesus há de vencer, há de conquistar, porque o Senhor é poderoso e é fiel. Glória seja dada ao Senhor. Livro, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba-se desse cálice. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. O que a Santa Ceia de Jesus representa para você? O que a Santa Ceia representa individualmente para nós? Quando nós fazemos essa pergunta, teremos a resposta coletivamente. A Santa Ceia não é mais como no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento era a Páscoa. Páscoa significava a libertação daquele povo, porque estavam na escravidão. Após Deus enviar um anjo para dissipar todos os primogênitos, para assim livrar do seu povo, a marca de sangue foi colocada nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou ceifando todos os primogênitos, a qual a casa não havia marca de sangue. Ali se deu a Páscoa, aonde refere-se à libertação do povo de Deus para louvar e bendizer ao Senhor. Agora no Novo Testamento, Jesus vem, e Ele vem apresentando a Páscoa para nós. E a Páscoa verdadeira é a Páscoa com Jesus Cristo. Ela não traz só uma libertação, mas ela traz uma vida eterna para quem aqui nele confia, para aquele que nele espera. A diferença que nós vemos da Páscoa para a Santa Ceia é que a Páscoa, muitos ali que estavam ali no Egito não tinham comunhão com Deus, pegaram carona na libertação, e assim foram libertos pelaquilo que Deus quis. Mas muitos daqueles que foram libertos, a poucos quilômetros mais para frente, estavam indagando a Deus, porque na realidade não tinha comunhão, não tinha a confiança mesmo em Deus. Mas como Deus não trata como o homem trata, quando Deus quer abençoar, não importa quem, Ele abençoa porque Ele é Deus. E agora vendo Jesus agora, Ele vem trazer a Santa Ceia. E a primeira coisa que eu quero falar é que não há como tomar a Santa Ceia se não ter comunhão com Jesus Cristo. Não há. Não há como tomar Santa Ceia se não tiver intimidade com Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus, Ele pega os seus discípulos e fala assim: ó, preparai, chegar numa casa e preparai, que ali nós vamos ceiar, vou tomar a Santa Ceia com vocês. E o próprio Jesus fala assim: eu ansiei estar aqui tomando a Santa Ceia com vocês. Então, ou seja, a Santa Ceia é algo de aliança, é algo de amor verdadeiro, é algo verdadeiro de comunhão com Deus. Porque eu não entendo as pessoas que dizem que tem comunhão hoje, mas segunda-feira já está fazendo tudo ao contrário. Então isso não é comunhão. Comunhão é o que passa os céus, passa a terra, vem a chuva ou vem a sol, mas eu permaneço fiel com Jesus. E não é o que eu falo, é o que eu mostro. Porque falar é fácil, que eu sou e que eu faço. Difícil é segunda-feira eu me portar como verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo. E o que falta para a nossa vida é isso, meu irmão. Muitas vezes nós paramos de falar e verdadeiramente mostrar quem nós somos perante a sociedade. Porque se eu não mostrar que verdadeiramente Cristo fez a diferença na minha vida, é em vão eu querer
ajudar alguém, eu querer estender a mão para alguém. Porque como é que eu posso estender a mão para alguém se eu próprio não consigo me permanecer de pé? A Bíblia vem dizer, não pode um cego guiar outro cego. É preciso alguém estar bem. Então antes que nós olhamos o cisco no olho do irmão, observamos a trave que está nos nossos olhos e fazendo-nos se distanciar das coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem orientando essa igreja, porque havia dissensões entre os irmãos. O que é dissensões? Separações, guerras internas. Pessoas que estavam no mesmo lugar, mas não estavam querendo viver o mesmo propósito. Pessoas que talvez estavam ali reunidos, somente de corpo, mas a alma e o espírito estavam numa contenda braba. Pessoas que não queriam ver verdadeiramente servir a Deus como se deveria servir. Pessoas que estavam buscando o seu próprio interesse. E aqui, irmãos, não cabe na igreja de Jesus partidarismo. A igreja de Jesus é coletividade, é ajuntamento de pessoas para um propósito, para ser salvo em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso ideal. Jesus não veio para fazer acepção de pessoas. Jesus não veio para dizer quem é bom, quem é melhor, quem prega mais, quem fala mais bonito, quem mais faz, porque na realidade tudo que nós merecíamos era condenação eterna. Então eu já estou no lucro de estar dentro da igreja. Eu já estou ganhando de ter uma esperança em Cristo Jesus. E aqui a igreja estava tendo partidarismo. A igreja estava dividida. A igreja estava se destruindo. E é um mal que é cometido no nosso século e presente, que as pessoas às vezes hoje, ela acorda de um jeito, né, e dorme do outro. É pessoas que às vezes esquecem da sua, né, dona Eva? Esquece da sua sã doutrina e vai viver os seus querer, as suas vontades. Irmãos, não é sobre a minha vontade, não é sobre a tua vontade, é sobre o que a Bíblia diz, é sobre o que a palavra de Deus orienta. E quem não quiser seguir a Bíblia Sagrada, não deve estar na igreja, porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual e regra de fé. É aqui que nós devemos se curvar, é aqui que nós devemos seguir. E o apóstolo Paulo, ele vem ensinando, ele vem querendo trazer para perto aquelas pessoas que estavam toda perdida. E muitas vezes, irmãos, quem está perdido, ele não quer ouvir, ela não quer ouvir. Escute, no reino de Deus, pouco importa se você tem 25 anos de crente. No reino de Deus, pouco importa se você é pastor, pouco importa se você é obreiro ou não é. No reino de Deus é para pessoas humildes, é para pessoas que querem servir a Deus como Ele quer, não como nós queremos. Então nós devemos entender que não é sobre o A ou B, é sobre Jesus, o Salvador, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada para Ele. E o apóstolo Paulo vê aquela bagunça generalizada na igreja, aonde todo mundo fazia o que queria, aonde todo mundo queria mandar, queria fazer, não respeitava. Ou seja, se nós não respeitarmos a Jesus, a quem nós iremos respeitar? A quem nós devemos respeitar se não respeitamos a Jesus? A casa de Deus. Porque, irmãos, o culto termina daqui a pouco, mas a minha vida de cristão não termina. Eu tenho que me portar em casa como crente. Amanhã no trabalho eu tenho que dar bom testemunho. Lá no serviço eu tenho que dar bom testemunho. Lá na condução eu tenho que dar bom testemunho. Porque o culto é contínuo na minha vida para com Deus. Seja onde eu estar, eu tenho que glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje, às vezes, nós não vemos isso. Ser luz, aonde todo mundo é luz, é fácil. Difícil é mostrar a luz no meio da escuridão. E para isso Jesus te chamou e me chamou, para poder levar a luz para aqueles que estão cativos e aprisionados e agarrados por Satanás. É por isso que Jesus nos chamou, para essa obra de salvação, aquele que precisa. Mas tudo com ódio e com decência. E o apóstolo Paulo, ele vem aqui mostrando para aquele povo, mostrando para aquelas pessoas o respeito que tem que ter. O porquê da Santa Ceia não é só chegar e comer, não é só chegar e beber o cálice, o suco da uva, não é. É a gente saber o porquê que eu estou ceando, porquê que eu estou participando da Santa Ceia do Senhor.
O que eu estou fazendo aqui? O que se reflete a Santa Ceia do Senhor? O que ela importa para mim? É sobre isso. Porque muitos, infelizmente, têm a Santa Ceia como Senhor sem algum significado para a vida dele e para a vida dela. Também empodera. Porque quem não consegue se manter em pé lá fora, dificilmente se manterá em pé aqui dentro. Dificilmente. E o que nós mais vemos é isso, irmãos. Pessoas, infelizmente, que fazem o que quer e esquecem do Deus que está representando. A Bíblia diz: ai daquele que provém o escândalo. Ai daquele. É mister que vai vir o escândalo, mas ai daquele que provém o escândalo. Então cuidado, porque você não está representando o pastor. O pastor não está representando você. Nós estamos representando o Todo-Poderoso. E naquele grande dia ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. Então a porta da graça ainda está aberta para haver arrependimento, mas não é de falas, é arrependimento do coração, é entender e compreender que você é falho, que você é falha, mas se colocar, eu me arrependo, e arrependimento é, eu cometi, entendi e não faço mais. Não há arrependimento se eu continuo permanecendo no erro, não há arrependimento. O pecado não se torna mais agora algo de estimação para a vida dessa pessoa. A diferença do ímpio para quem peca, porque o ímpio vive na impiedade, o pecado para ele tanto faz. Ele sabe o peso e o dano do pecado, mas ele continua vivendo no pecado. Por quê? Porque ele é ímpio, está vivendo na impiedade. Diferente do pecador, que o pecador, que quando ele é mostrado para ele que ele pecou, o que ele faz? Eu me arrependo, Senhor Jesus, e não comete mais. Mas o ímpio não. O ímpio permanece. Por quê? Porque ele vive numa vida de impiedade. E nós vemos isso. É o que está acontecendo nessa geração. A misericórdia de Deus é Deus livrando eu daquilo que eu mereço. Eu mereço morte, mas a misericórdia de Deus me livra da morte. Eu merecia a condenação eterna, irmão Rogério, mas Deus me livra da condenação eterna. E graça, Deus me dá aquilo que eu não mereço. Eu não mereço estar aqui, mas Jesus, pela graça, Ele faz nós estarmos aqui. Você não merece estar aqui, mas pela graça, Jesus te faz estar aqui. Então é sobre isso que nós devemos entender. É sobre o que está reinando a nossa vida e o que nós estamos comportando perante a Ele. Porque parece, irmãos, que a volta de Jesus se tornou conto de fada, mas não é, irmãos. Escute, a nossa pastora Elis falou sobre aquela droga K9. O próprio crime organizado está proibindo a venda daquela droga, porque está atrapalhando até os negócios dele. Olha só como essa droga é tão perturbada. Olha como o mundo está. E se nós não se portarmos como luz, nós iremos ser sucumbidos pelas trevas. Se você não se portar com luz na sua casa, as trevas vão reinar na sua casa. Se você não se portar como luz na onde você está, as trevas vão sucumbir àquele lugar. Se nós não se portarmos como luz dentro da igreja, as trevas vão invadir aqui e vai predominar. Por isso Jesus quer que nós verdadeiramente assumimos quem nós somos, homens e mulheres de Deus, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que Jesus nos chama. Não há tempo de brincar, há tempo em nome de se levantar e se arrepender dos seus pecados e continuar louvando a Deus, porque tem muita alma sendo aprisionada por Satanás, muitas vidas sendo escravizadas, e às vezes nós estamos o quê? Em dissensões, com briga entre nós mesmos, querendo separações. Pouco importa o irmão lá, irmã que não quero saber, é um falar mal do outro. É assim que estava a igreja. E Paulo, peraí, não, está tudo errado. Ele morreu por todo mundo. Ele não morreu só por João, ele não morreu só para Maria, ele morreu por todo mundo. Reverenciamos aquele que morreu por nós e que nos dá a oportunidade de ser salvo e ter uma vida eterna. É Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo começa, olha, porque eu recebi. Irmãos, só pode dar alguma coisa a alguém quem recebeu. Quem não pode,
Não adianta, porque muitas vezes, cuidado de quem você está recebendo algumas coisas. Porque as coisas só funcionam quando a pessoa tem legalidade. Porque tem muita gente que não recebeu e está querendo dar. E aí é complicado. Porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Porque se foi recebido, tem autoridade para repartir com alguém. Agora, se não foi lhe dado, não reparta não. Não dê não, porque não tem autoridade. O apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E na noite, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Escute, nós sabemos, o traidor estava na mesa com Jesus. O traidor estava lá com Jesus. Só que, irmãos, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas isso é mistério, pastor, então que na igreja tenha, que na minha vida tenha. Irmãos, em nome de Jesus, que não tenha, não tem que ter não. Isso não é uma regra para a nossa vida. Eu traí você, você me traí, isso em nome de Jesus está repreendido, isso não é uma regra. Teve lá com Jesus, Jesus trazendo ensinamento. O coração de Judas onde estava? Pego às coisas materiais. E quando a pessoa está pego a coisas materiais, ela faz tudo por aquilo. Pessoas que estão pego ao poder, pego às coisas materiais, as coisas deste mundo, ela faz tudo para obter aquilo lá, mas não se segura, porque o que nos mantém de pé é a misericórdia e a graça de Jesus Cristo, somente ela que nos mantém de pé. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, Jesus foi traído naquela noite, mas mesmo assim, ele não deixou de continuar a obra, ele deu continuidade, porque não seria muito fácil? Olha, eu sei que você vai me trair, então vamos cessar por aqui, acabou. Não, porque a obra tem que continuar, ainda que um traia, mas os outros estão ainda para a honra e para a glória de Jesus, servindo a Ele, aleluias. Ainda que uns quer parar, mas a obra tem que continuar, porque há um plano de salvação, há um plano de Deus, maior do que a minha e do que a tua vontade. Jesus aqui, como homem, você acha que ele não se frustrou? Você acha que como homem ele não se decepcionou? Sim, mas por isso, irmãos, que nós devemos olhar, em Hebreus nos relata, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, o meu objetivo está lá na frente, e eu não vou parar mediante as provas e as dificuldades. Por isso, o nosso olhar tem que estar em Jesus. E ele continua dizendo, semelhante também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Todas as vezes que nós ceiamos, ativamente nós temos que lembrar, é Jesus, o Salvador, foi por Ele, para Ele é todas as coisas, por isso eu tenho que melhorar, porque alguém não desistiu de mim, alguém não abandonou o plano de salvação, alguém sofreu e padeceu por mim, e se hoje estou aqui, é porque Jesus morreu, padeceu, sofreu, mas no terceiro dia ressuscitou, com poder e glória, e reina para todos sempre, e está aqui nesse dia, para nos abençoar, a Jesus. E se o sacrifício de Jesus não fazer você e eu mudar, então não tem o que faça nós mudarmos, não tem. Porque o sacrifício de Jesus é único, exclusivamente para a tua vida, para a minha vida. Não é para os meus interesses, mas é para a minha salvação. Não é para o meu nome estar estampado no outdoor, em banners, não. É para mim ser salvo. Eu muito me espanto de quem chega até Jesus e não consegue mudar. Porque quem chega até Jesus, a transformação tem que ser nítida. Tem que ser nítido, ninguém muda do dia para a noite, mas ninguém vive uma vida também sem mudar. Com Jesus a mudança, Everton, tem que ter mudança. Nós temos que testificar que verdadeiramente eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Através do que? Das atitudes, através do andar, através do falar, através de se mover, através de se portar. Nós devemos mostrar que realmente Jesus nos transformou pelo poder que há na glória dele. Nós devemos. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vem trazendo
esse ensinamento para aqueles irmãos, para que eles parassem de olhar para eles mesmos e ver se a causa para que eles estavam ali, porque a causa é maior, o propósito é maior daquilo que eu quero ou daquilo que eu penso. É o reino de Deus, e o reino de Deus é feito de pessoas, é feito de nós, é feito de você, e é por isso que nós temos que ter essa compaixão para com o próximo, de estender a mão, de ajudar. É claro que toda a vida, aquele que precisa, ele tem que automaticamente se deixar ser ajudado. Não tem como estender a mão para quem não quer levantar a mão para ser estendido. Mas nós devemos fazer a nossa parte, até quando Jesus nos ordenar. Porque existe um momento que Jesus vai falar assim: cessa, agora é comigo. E aí, nós devemos entregar na mão de Deus. Porque aquilo que eu não consigo fazer, é porque eu sou limitado. Aquilo que a igreja não consegue fazer, é porque a igreja é limitada. Mas tem coisas que Deus pode fazer, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas depende de nós entendermos: Senhor, eu não sou nada. E se eu tenho alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, é porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é misericordioso. Não é mérito meu, não. Não é porque eu sou bom, não é porque o Senhor é maravilhoso. No versículo de 26, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue e do sangue do Senhor. Ô irmãos, cada um sabe o que faz e o que fez. Agora não beba e não participe da ceia de qualquer forma, porque nós sabemos o que nós fizemos ou o que estamos fazendo. E no estudo nós estávamos aqui ensinando nossos irmãos que vão se batizar. O meu pecado nunca será maior do que a Santa Ceia do Senhor. Eu posso ter cometido o maior pecado humanamente falando, pastora Maria, mas se eu me arrepender, o Senhor Jesus, Ele me perdoa. O perdão é maior do que tudo para a nossa vida. E é o que Satanás infelizmente está oprimindo muitas vidas, deixando de ter comunhão, deixando de ter relacionamento, porque não querem deixar ser perdoado por Jesus Cristo. Jesus quer nos perdoar, Jesus quer nos sarar, para que nós herdamos o reino dele com ele, meus irmãos. Jesus quer eu e você bem, Jesus quer nos libertar daquilo que nos está aprisionando, e é por isso que nós devemos entender. Então, quando nós se reunimos, é para louvar, para bendizer o nome dele, para louvar e ter o significado. Tudo é para Jesus. Estou aqui porque fui liberto. Por quem? Por Jesus. Estou aqui porque foi sarado. Por quem? Por Jesus. Estou aqui porque Ele me resgatou do pecado. Quem? Jesus. Tudo é por Ele. E sem Ele nada poderia existir. Nada. Então não adianta nós pensarmos que somos alguma coisa, porque não somos nada. Quer ver o homem, quer ver a mulher de Deus? Deixa ele sem o Espírito Santo. Aí você vai conhecer verdadeiramente quem é o homem e quem é a mulher de Deus. E esse é um dos medos que eu maior carrego na minha vida. E você que está nos assistindo também. Eu não venho orar porque eu sou pastor. Eu não jejuo porque eu sou pastor. Eu não venho cultuar porque eu sou pastor. Eu venho cultuar porque eu preciso de Jesus. Eu jejuo porque eu preciso de comunhão com Ele. Eu oro porque eu preciso de um relacionamento com Ele. Porque eu sei quem é o velho Ederson que está aqui, eu sei. Eu sei. E é por isso que eu me curvo todos os dias e me coloco no meu lugar como servo, como pecador, como miserável que eu sou. E eu preciso de Jesus. Eu preciso dele todos os dias, Bianca. Não é só no domingo, não. É na segunda, é na terça, né? Todos os dias eu preciso de Jesus. Todos os dias eu tenho que olhar para a cruz e falar assim: foi por causa de mim. Eu preciso cada vez mais melhorar. Eu preciso, por quê? Por causa de Jesus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos,
Não é o homem, a mulher de Deus que tem que falar que você tem que comer ou não. Examine-se. Examine-se. O porquê que você vai tomar Santa Ceia? Não, eu vou tomar Santa Ceia que é para os irmãos verem que eu estou em comunhão. Eu vou tomar Santa Ceia porque eu já estou aqui mesmo? Não. Indiferente o que você está passando no momento, Jesus te perdoa. Jesus te livra. Ele quer que você tome a Santa Ceia dele, porque no Evangelho de João diz: aquele que não comer e não beber, não tem parte com ele. Não há parte com ele. E às vezes nós queremos ter parte com o pecado, com a impiedade, e não queremos ter parte com o sangue e com o corpo de Cristo. Nós precisamos sair dessa prisão e verdadeiramente deixar Jesus reinar dentro do nosso coração e transformar a nossa vida. É para isso que estamos aqui. Então que nessa manhã nós possamos entender, nós não devemos ser que nem a igreja de Coríntios, viver em dissensões, viver em divisão, viver à torta direita como muitos querem. Porque a regra, se no céu teve regra, irmãos, porque a Bíblia fala que Deus assim lançou Satanás e uma terça parte dos seus anjos com ele, porque no céu há regra, no reino de Deus há regra, e quem não está disposto a cumprir a regra de Jesus, não tem como entrar no reino dos céus, não tem como. Então nós devemos entender algo, a minha vida literalmente, ela está ligada na pessoa de Jesus, então eu tenho que estar regrado pelaquilo que Ele me orienta. Não adianta, irmãos, não adianta. Eu não posso mais falar o que eu quero. Se eu pudesse. Se você pudesse falar o que você quer. Esses dias eu até falei para algumas pessoas: se eu pudesse parar de orar. Mas eu não posso, porque eu sou homem de Deus. Se eu pudesse largar. Eu não posso, porque eu sou homem de Deus. É o velho homem. Se eu pudesse chutar o balde. Mas nós não podemos, porque nós queremos ir para o céu. E é uma briga interna constante na nossa vida. E nós não podemos abrir mão disso. Porque a luta é grande. A luta é grande. Quando nós pensamos que vamos colocar de pé, tomamos outra no queixo e caímos de novo. Mas o mais importante, sabe o que é? Que nós estamos amparados com Jesus Cristo. Porque o cair é do homem, mas o levantar sempre vai ser de Deus, aleluia. E nesta manhã Deus nos está dando graça para que nós continuemos em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, aplauda o Senhor com alegria.